Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Mais um estudo aqui no canal sobre os dias de Noé. Esse texto que se encontra ali em Mateus 24, do versículo 37 ao 39, nós sabemos que nos dias de Noé teve dilúvio, teve arca, né? Teve outras questões lá. Então, quando ali está em Mateus, que a volta de Jesus, a volta de Cristo, do nosso Salvador, vai ser como nos dias de Noé, nós temos que voltar em Gênesis e ver o que aconteceu lá, para a gente poder fazer um paralelo com as coisas de hoje e o que acontece hoje. Claro que muitos eventos, né, que está em Apocalipse são eventos finais, mas hoje nós podemos enxergar semelhanças. Então vamos lá nós vamos passar um pouco por Gênesis 6, Gênesis 1, né? Apocalipse. Nós vamos passar por vários textos que falam sobre esse dilúvio, né? Sobre as águas. Então, bora lá para o estudo? Antes de a gente ler Gênesis 6, eu queria também aqui ler Gênesis 1, tá? Vamos lá para a leitura então. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então aqui, eu vou focar aqui nas águas, porque por conta do dilúvio, né? Então Deus aqui na sua criação, ele separa águas de cima com as águas de baixo, né? Com o firmamento, certo? Eu vou deixar esse versículo aqui, o versículo 10, mais para frente, né? Para a gente poder entender esse aqui sobre a porção seca e o ajuntamento das águas. Então eu li aqui a criação, né? Que Deus criou, tem mais coisas, mas eu vou focar só nesses versos aqui, tá bom? Então vamos para Gênesis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram os valentes varões de renome da antiguidade. Vamos até o versículo 4 aqui. Então aqui em Gênesis capítulo 6, né, os filhos de Deus, eles são os anjos. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal, explicando certinho, né, sobre os anjos caídos, que eles vieram, né, tiveram relações com as mulheres, e dessas relações que tiveram com as mulheres, nasceram gigantes, né? E esses gigantes, no dilúvio, todos morreram. Lá em Enoque, no capítulo 1, o 2 até o 6, vai explicar sobre os anjos, que eles viram as filhas dos homens formosas e desceram, tiveram relações com elas. E do 6 até o 16, ali vai explicar que esses, no caso são os néfilis, são gigantes,
eles morreram no dilúvio, foram todos afogados, certo? E nesse dilúvio, os espíritos dos Néfilins ficaram vagando sobre a terra. Lá explica que eles são demônios, beleza? Então, isso é um fato que aconteceu nos dias de Noé, certo? No vídeo que eu fiz, eu explico lá que a mulher, nas escrituras, ela é a igreja, são pessoas, certo? Os anjos caídos são espíritos enganadores, certo? Então, hoje tem relações disso ainda. Tem igrejas, mulheres, um exemplo de uma delas é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual Ellen White, ela recebe a visitação de um anjo assistente, e disso se cria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nos Mormons também, Joseph Smith, ele vai até as montanhas e lá ele recebe também uma visitação de um anjo chamado Moroni. E lá ele recebe as placas como fosse o Novo Testamento, placas de ouro. E ali nós temos também uma nova doutrina, uma relação de anjo com mulher. E nasceu uma doutrina de demônio. Lá nasceu os Mormons. Então assim, tem também um vídeo sobre isso no canal que eu já falei, né? Sobre anjos caídos. Lá eu explico melhor. Então eu estou só aqui pincelando sobre os dias de Noé, o que acontecia naquela época e também um reflexo que acontece hoje. São semelhanças, certo? Esses foram os anjos caídos, que se relacionaram com as mulheres e dessa relação saíram gigantes, e os gigantes no dilúvio foram mortos e naquela época ficaram com os espíritos vagando sobre a terra, que são os demônios. E hoje a relação, fazendo uma semelhança, acontece isso, né? Hoje com as igrejas, certo? Então, vamos para Gênesis 7, no versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Olha isso. E as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros segundo as suas espécies, e tudo que tem asa. Então assim, nos dias de Noé, todas as fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu também foram abertas. Então teve uma inundação, teve o dilúvio, a qual matou os gigantes, como eu expliquei anteriormente, né? E lá em Mateus 24, está dizendo que vai ser como nos dias de Noé. Vamos lá. Nós sabemos que na palavra de Deus, Deus ele faz comparações, né? E numa dessas comparações, ele compara pessoas, povos, multidões e línguas com mares, com águas. Isso é um ponto. Para a gente poder entender o que Mateus está dizendo, como nos dias de Noé. Mas quando a gente olha para Noé, a gente só vê água ali, vê a arca. Mas vamos destrinchar esse assunto aí. Vamos ver porque Deus quer mostrar coisas profundas. Apocalipse 17:15 diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Certo? Mais um texto aqui, Isaías 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele
como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Mais um texto aqui, Isaías 17, versículo 12 ao 13. Vamos lá. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugiram as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como o pó levado pelo tufão. Então aqui mais uma vez, Deus ele faz comparações, ele vê as nações, multidões, povos e línguas, como mares, como águas, né, ao redor do mundo. Então assim como as nações, multidões, povos e línguas, tribos, né, todo mundo, Deus ele veio como águas, como mares, né. Também tem mais um texto aqui, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 15. João vê Jesus, né, ali glorificado, e no versículo 15 diz o seguinte: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Olha que interessante isso. João vê Jesus, né, todo glorificado, e vê ele com voz de muitas águas. Então as escrituras dizem que águas, né, são pessoas. Então João vê Jesus com voz de muitas águas. Olha uma dica aí, vamos lá. Nós estamos aqui para entender Mateus 24, versículo 37 ao 39, ali está dizendo como nos dias de Noé. Então aqui os textos que eu estou lendo aqui, está dando dicas para a gente aqui, como vai ser esses dias, certo? Vamos lá, vamos seguir. Então lá em Apocalipse 1, versículo 15, né, João viu ali Cristo glorificado com voz de muitas águas. Olha Daniel, no capítulo 10, versículos 5 e 6. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro de puro faz. O seu corpo era como bérilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras eram como estrondo de muita gente. Olha isso. A semelhança como voz de muitas águas, aqui a voz de muita gente. Olha isso. Olha que interessante essa parte, essa ligação com Apocalipse no capítulo 1, com Daniel capítulo 10. Vamos seguindo, tá? Assim, lá quando nós lemos no começo, lá em Gênesis capítulo 1, sobre que Deus fez separação sobre as águas de cima e as águas de baixo, nós sabemos que águas, na palavra do Senhor, são pessoas. Então Deus fez as águas de baixo, nações, mas também tem as águas de cima. Olha que engraçado, né? Em Apocalipse capítulo 1, no versículo 15, fala que ele está com voz de muitas águas, não é isso? Mas Daniel fala que ele está com voz de muita gente. Olha que engraçado, parece que um texto revela o outro, não é isso? Olha, então Deus fez as águas de baixo, nações, e as águas de cima. Quem são essas águas de cima? Nós sabemos que Deus compara as águas de baixo com as nações, né? Povos, línguas, multidões e tribos. Vamos continuar, certo? Em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Olha isso, Jesus está vindo com as nuvens. Interessante isso, né? É como a gente lesse aquele texto lá no versículo 15 de Apocalipse, e fala que ele vem com voz de muitas águas, porque a nuvem
ela está relacionada a águas, né? A chuva. Interessante isso, né? Ele vem com as nuvens. Interessante. Em Apocalipse, no capítulo 9, no versículo 1, diz o seguinte: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Olha que engraçado, né? Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Se nós irmos para Gênesis, no capítulo, vamos lá, Gênesis, no capítulo 7, no versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Olha que engraçado, né? O grande abismo, né? Todas as fontes foram abertas. Olha que engraçado, nós sabemos que as águas de baixo são povos, nações, multidões e línguas. E todas as fontes do grande abismo foram abertas, certo? Vamos lá de novo para Apocalipse, no capítulo 9, né? Mas eu vou ler aqui, como eu já li o 9 no versículo 1, eu vou ler o capítulo 16. O 16, o versículo 12 ao 16. Ó, derramou o sexto anjo, né, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja, olha isso, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. 16. Então os ajuntarão num lugar que em hebraico se chama Amagedon. Beleza? Lá no começo do vídeo eu tinha lido Gênesis capítulo 1 e eu deixei o versículo 10, né? Falei, vamos voltar aqui depois, mais pra frente, para nós podermos ter um entendimento melhor, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, né? Versículo 10, né? Vamos ler do 9 aqui, né? É o 9, né? Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar. Nós sabemos que as águas são povos, nações, multidões e línguas, certo? E apareça a porção seca. Olha que incrível isso. E apareça a porção seca. E assim se fez. Então as águas, elas vão se juntar no só lugar. E vai aparecer a porção seca. Vamos ler lá o que nós acabamos de ler, na verdade, né? Aqui, ó. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Quer dizer o que? Apareceu a porção seca, né? Aqui no verso mais para frente, né? Cadê, ó? No versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Magedon. Tem também esse texto, mas eu queria ver um outro aqui. Aqui, ó. O versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, como o fim de ajuntá-los para a peleja. Então aqui nós temos um ajuntamento de nações e o Eufrates secando. Olha lá Gênesis, que a gente acabou de ler, né? Gênesis
Gênesis capítulo 1, versículo 9. Esse texto aqui é aquele lá. Esse texto aqui foi o que eu acabei de ler. É a mesma coisa. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Né? Olha as comparações, olha as semelhanças aqui que Deus ele faz na criação. Ele mostra o fim antes do começo, né? Vamos seguir em frente, tá? Tem mais coisas aqui para ler ainda. Então nós sabemos que as águas de baixo são as nações, povos, línguas, multidões, toda a tribo, né? Nos 4 cantos da terra. Deus compara ela como mares, águas, beleza? E as águas de cima? Quem são as águas de cima? Quem são aquelas vozes, né, de muitas águas? Lá também aquelas vozes que Daniel viu em Daniel 10, mas lá ele falou que são vozes de muitas pessoas, de muitas gentes que estão que está no texto ali, né? Então em Gênesis, no capítulo 7, né, no versículo 11, vou ler novamente aqui. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Nós sabemos que são as nações, são exércitos. Secou o rio Eufrates para os reis da terra passarem, né? Porque vai ter uma batalha ali. O texto diz isso, Apocalipse 16, certo? Agora o texto aqui em Gênesis 7, ele continua, né? Todas as fontes do grande abismo, vírgula, e as comportas do céu se abriram. Olha que engraçado. As fontes do grande abismo embaixo se abriram, né? São mares, são pessoas, são nações, mas também as comportas dos céus foram abertas. Versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vamos lá então. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Jesus, eis que vem nas nuvens e todo olho o verá. Não é isso? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, lá fala que João vê Jesus com voz de muitas águas. Em Daniel capítulo 10, versículo 5, versículo 6, né? Lá Daniel vê o Filho do Homem, né? Ele vê Cristo ali também glorificado, com voz de muitas gentes, muitas pessoas, ou muitas águas, certo? Aqui em Gênesis, no capítulo 7, nós vemos as águas de baixo e as águas de cima. E aqui tem a arca de Noé, certo? Ali está Noé e sua família, né? Noé e suas 3 noras, seus 3 filhos e sua esposa. Total são 8, certo? E os animais ali que entram na arca de 2 em 2, Deus também compara animais, né, a reinos, as nações, né, a reis. Ali são pessoas. Então, ali a arca de Noé, ali como fosse a igreja e as nações sendo guardada na tribulação. Mas voltando aqui sobre as águas. Então ali tem as águas de baixo e as águas de cima. Ali no final da tribulação, né, dos 7 anos, Cristo vai vir arrebatar a sua igreja, certo? E vai ter uma grande batalha, que está em Apocalipse 19, também está em Isaías 63. Em vários textos fala sobre essa batalha do Armagedon, certo? Vai ter essa batalha aí. Então Cristo vem por cima e as nações estão por baixo, certo? Eu vou ler algo aqui que eu pesquisei, que eu acho muito interessante. É sobre as nuvens. As nuvens carregam água na forma de trilhões de minúsculas gotículas de águas suspensas no ar. O sol aquece a água dos rios, mares, plantas, transformando-as em vapor, gás, que é mais leve que o ar e sobe para a atmosfera. Quando as gotículas se juntam e se tornam grandes e pesadas demais para conter
diária e sustentá-las, elas caem como chuva, neve ou granizo, né? Caem como chuva. Isso se chama condensação. Então, olha que engraçado, né? Na tribulação, nós sabemos que vai ser 7 anos, né? Tribulação e grande tribulação, né? São 7 anos terríveis, né? E vai ser 7 anos de muito calor, muita tribulação, né? Vai ser uma fornalha, ali como lá em Daniel, né? Ela vai aumentando cada vez mais conforme vai passando os anos, até chegar ao 7º ano final da tribulação, certo? O engraçado que eu acabei de ler para vocês, como funciona, como está muito calor, né? O vapor dos mares, né? Dos rios, das águas, da vegetação, ele sobe. E lá em cima, ele fica em gotículas minúsculas, né? De água, e se tornam nuvens carregadas. Isso parece como fosse o arrebatamento da igreja, né? Cristo está arrebatando o seu povo aqui debaixo de um calor tremendo, né? Subindo como um vapor. E lá em cima, essas gotículas de água se tornam nuvens carregadas de água. Não é verdade? Olha que engraçado isso. Vamos continuar. Então, ali em Gênesis, no capítulo 7, quando fala que romperam-se todas as águas do grande abismo e as comportas do céu foram abertas, o que está dizendo ali? Mateus 24 vai ser como nos dias de Noé, vai ser um grande dilúvio, né? As nações, o exército do anticristo, como águas do mar, elas vão subir, né? Lá e vão se ajuntar, que vai ter uma grande guerra, porque eles vão querer invadir Jerusalém. E Cristo, ele vai arrebatar a sua igreja nos ares, como vapor, como águas. E as comportas do céu vão ser abertas. E as águas de cima, elas vão vir e vão enfrentar as águas de baixo. Só que vai ser um massacre, né? Então vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11. Vi o céu aberto, quer dizer o quê? Abriu as comportas do céu. E eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel, e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Olha aí, Jesus vindo com o seu exército, com voz de muitas águas. Eis que vem com as nuvens de água, de chuva. Cristo vai vir com os seus também. Então, nós entendemos agora porque vai ser como nos dias como de Noé. As águas de cima vindo, vai ser um massacre, porque lá fala que Cristo vai pisar o lagar das uvas. Em Isaías 63, mostra Jesus, ele vencendo essa grande guerra, né? Porque foi um massacre. Vamos ler. Quem é este que vem de Edom, e de Bosra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude, na sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como a daqueles que pisam as uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o sangue me salpicou. As vestes e me manchou, o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor
me susteve. Na minha ira pisei os povos, as águas. No meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então, olha isso, vai ser como nos dias de Noé. Apocalipse, as comportas dos céus foram abertas. Cristo vem com a sua igreja guerrear. E a fonte aqui embaixo dos abismos também foram abertas. Eles vão marchar. São mares, né? E vai ser como nos tempos de Noé. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo estudo.